Bom, então, a gente vai terminar essa parte de trifásicos hoje, né? E de repente até começar já a parte de transformadores. Antes da gente começar, preciso comentar o seguinte: tem lá mais uma lista de exercício, tá? Essa lista, ela é para ser entregue daqui a 15 dias, tá? Então, nessa lista tem exercício de trifásicos, que é esse conteúdo que a gente está estudando agora, e tem exercício acerca de transformador. Então, a gente vai comentar acerca de transformador, começar hoje e complementar na próxima aula. Então, a gente precisa da próxima aula para fazer esse exercício de transformador. Se eu não me engano, é um exercício só, a lista está menor. De transformador é um exercício só, né? Então, dei uma olhada, comecem a fazer as primeiras questões, porque daqui a 15 dias, então, a gente tem mais uma lista a ser entregue, tá? Observem aí os nossos planejamentos, tá? Depois dessa, a gente faz um exercício daquele ao longo da aula, tá? Bom, por sinal, eu coloquei lá a solução, né? Uma possível solução, né? Afinal de contas, para cada pessoa tinha um exercício da nossa última avaliação, tá? Dei uma olhada no AVA lá. E agora, então, a gente termina essa parte de circuitos trifásicos. Bom, então vejam, na última aula, eu comentei acerca de avaliação de circuitos YY, né? Quer dizer, a gente definiu lá todas aquelas questões de tensões de fase, correntes de fase, tensões de linha, correntes de linha, especificamente para um tipo de circuito trifásico, né? Quer dizer, um circuito em delta ou um circuito em Y e tal. E a partir dessas definições que vieram em diagramas fasoriais, que levam uma análise geométrica para que a gente obtenha as relações, né, entre valores de fase e valores de linha. Então, a partir desse ponto, a gente consegue, de fato, colocar isso num circuito elétrico, tá? E aí, com essas relações, a gente consegue resolver esse circuito, né? Quer dizer, calcular a tensão, calcular a corrente, etc. Então, o circuito trifásico YY real é um circuito como esse daqui, né? Então, quer dizer, como eu comentei, a gente podia estar pensando em ligar um alimentador, uma linha de distribuição, em um motor, por exemplo, né? E aí, se os dois estiverem ligados em Y, a gente vai ter algo como isso daqui. Então, é um circuito que parece um circuito grande, né? Na verdade, são 3 circuitos em um, tá? Eles têm uma conexão. E aí você observa aqui, né, esse ponto comum tanto na fonte como na carga, que significa que ele de fato está em Y, né? E aí apareceram aqui as fontes de cada fase, né? Impedância interna da fonte, né? A fonte não é ideal nesse caso. As impedâncias aqui do circuito de ligação da fonte com a carga e as impedâncias da carga, né? Bom, para que esse sistema todo seja equilibrado, então a gente comentou que as cargas elas têm que ser as mesmas, né? Quer dizer, essa fonte tem que enxergar a carga igual, né, em cada fase, além das especificações da fonte, naturalmente, né? De mesma amplitude, defasagem de 120 graus, etc. Então, o que a gente buscava para resolver esse circuito era uma simplificação. Então, quer dizer, a gente não vai ter que lidar com um circuito desse tamanho, né? Claro que essa simplificação ela é um modelo matemático que não existe, né? Ela é uma abstração.
O circuito que existe é esse daqui. Então, a partir de algumas análises aqui, a gente chegou até um circuito equivalente simples, né, como esse daqui, que ele é monofásico, né, ele é monofásico. Então, se torna um circuito como o que a gente vinha resolvendo anteriormente. A diferença é que é preciso saber usar esse circuito monofásico, né? Então, a gente foi fazer a aplicação de um exercício, y, y, e aí, por exemplo, o saber utilizar significa principalmente entender onde tem valores de linha e onde tem valores de fase, né? Essa é a questão. No exercício foi fornecido um valor de linha. Então, a gente tinha aqui uma descrição de um circuito Y, né? Ele forneceu a sequência de fases, forneceu as impedâncias e uma tensão de linha na fonte, né? Como o equivalente é monofásico, ou seja, ele é por fase, é preciso que a gente entenda, então, que nesse caso aí, como o sistema é Y, né? E o nosso equivalente é monofásico, o que aparece ali, na verdade, na fonte, né, não é aquele valor que foi fornecido no exercício. É um valor de fase referente àquele valor. Então, perdão, de 120 raiz de 3 com fase zero, isso aí se tornou na fonte 120 em termos de módulo, porque ele foi dividido por raiz de 3, e menos 30, porque o valor de fase foi atrasado em 30 graus. As impedâncias aqui permanecem as mesmas. Então, a partir desse ajuste, foi possível calcular as correntes, calcular as tensões, etc. Então, essa simplificação, ela é bastante importante e resolve a nossa vida, tá? Mas é preciso saber utilizar essa simplificação aí. Bom, então assim foi feita a análise para circuitos YY, e agora a gente vai fazer a análise para circuitos Y-delta, tá? Existem outras duas possibilidades, afinal de contas são quatro, né? São duas tomadas 2 a 2, que seria o delta Y e o delta delta, tá? Eu não vou me ater tanto a essa análise, porque quando você faz um YY e um Y delta, você resolve praticamente todos os problemas, né? Bom, então o circuito trifásico Y delta é como esse daqui desenhado em preto, tá? Você tem, então, uma fonte em Y, veja aqui o ponto comum, tá? E há uma carga que está aqui em delta, né? Evidentemente, você tem aqui o começo de uma impedância ligada na outra, e assim por diante. Então, veja, nesse circuito aqui não foi colocado, termo aqui, não foram colocadas, né, as impedâncias das linhas de transmissão, né? A impedância do circuito que liga a fonte à carga, né? E nem as impedâncias da fonte, tá? Não tem problema, tá? Isso é uma questão de análise, então pode ser que seja negligenciável, né? Quer dizer, pode ser que não precise ser levado em conta, né? Em termos de circuito, isso está ligado à queda de tensão no cabo, né? Então pode ser um circuito curto, né? Que não provoca essa queda de tensão. E em termos de fonte, pode ser uma fonte de qualidade maior, né? Que não tem queda de tensão nela quando você liga, tá? Então, essa impedância da fonte, ela pode ser vista da seguinte forma: se você liga lá uma fonte, né, de 127 volts, e aí, quando ela está aberta, sem estar ligada ao circuito, está medindo lá 127 volts RMS,
E aí imagine que quando você liga, ela cai para 120, né, 121, alguma coisa assim. Então é como se houvesse uma resistência interna dela, tá? Quando você liga o circuito, né? Bom, então o nosso propósito aqui é entender como que a gente vai resolver esse circuito aqui. E aí, como eu terminei a última aula, a forma de resolução é a seguinte: a gente vai transformar esse delta em um y, tá? Então a gente vai transformar esse delta aí em um y, para que a gente tenha um circuito y, tá? E aí a gente já sabe resolver. O fato é que a transformação de delta para y e a obtenção de um modelo monofásico faz com que a gente tenha um circuito que não existe na realidade, né? A gente tem que aprender a utilizar esse circuito. Por que eu falo que não existe? Porque, na verdade, o que tem na realidade é um circuito como esse, né? Então, o equivalente é um artifício matemático, né? Que a gente tem que saber ajustar, fazer aquelas relações de fase, de linha e etc. Tá? Bom, então, essa transformação ΔY, eu comentei com vocês lá no começo do curso, tá? Vou lá no slide de novo para a gente mostrar, que é uma relação de circuitos, tá? Veja algumas das aplicações aí que a gente vinha estudando, né? Então, quando a gente tem um circuito que ele está em delta, ele pode passar equivalentemente para Y, tá? Nesse caso aqui, né, a gente está colocando apenas as resistências. Isso pode ser feito com impedância, né? Quer dizer, parte real, parte imaginária e tal. Então, o que a gente faz? A gente transforma aqui, por exemplo, um RA, um RB e um RC em um R1, um R2 e um R3. Observa que os pontos extremos, né, eles se mantêm. Então, a ideia é transformar deste circuito para este circuito aqui. Há uma mudança de valor das impedâncias, né? E essas mudanças, elas são obtidas a partir dessas expressões aqui. Então, você tem aqui R1 em função de A, B e C, R2 em função de A, B e C, e R3, né? Quer dizer, os novos, em Y, em função de A, B e C. Você colocar ali uma impedância Z no lugar da resistência, não muda muita coisa, né? Você tem a mesma forma da expressão, tá? Aí a gente pode pensar, mas é uma expressão difícil, né? Ela nem é tão complicada, mas se você parar para avaliar, no nosso sistema trifásico lá, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essas três cargas são iguais, né? Então, olha só que coisa. Se ZA é igual a ZB, que é igual a ZC, no caso do sistema equilibrado, naturalmente, que eu vou chamar isso aqui de um Z, tá? Então, usando essa expressão aqui de cima, isso aqui vai ficar como o Z ao quadrado sobre 3Z, que dá essa conta difícil aqui, que seria Z sobre 3. Então, veja, para você transformar de delta para Y num sistema equilibrado, você simplesmente divide a impedância ou a resistência ali por 3, tá? Nada mais. Então, vamos voltar lá no nosso circuito de análise para delta, Y, e fazer essa transformação aí. Então, veja, a ideia é a seguinte: a gente vai ter um sistema em delta, né? Esse sistema em delta vai ser transformado para Y, né? É importante a gente lembrar o seguinte, né? No sistema em delta, a gente não tem diferenciações com respeito às tensões, né? Aqui você só tem um tipo de tensão, né? Que seria uma tensão de linha, né? Que seria igual a uma tensão de fase, né? Que a gente pode chamar de tensão de linha, né?
Você não tem o ponto neutro para que você pegue aqui tensão comparando a fase com esse neutro, né? Você pega ali a comparação entre fases, né? A diferenciação que acontece no sistema em delta é com respeito às correntes, né? Então, essas correntes aqui, elas são as correntes de linha, tá? E essas que passam aqui dentro das impedâncias ou nas fontes, se você estiver lá no lado da fonte, são as correntes de fase, tá? Bom, então, a gente fez essa análise aqui a partir do diagrama fasorial, né? Que seria uma análise mais geométrica, né? Agora, essa análise ela também pode ser feita de maneira algébrica. Então, se você, por exemplo, considerar aqui as correntes de fase, né, e centrar AB no zero e aplicar aqui uma sequência de fases positiva, né, de forma que você tenha IBC a menos 120 e CA a mais 120, se você avaliar, por exemplo, aqui nesse nó, veja, IAA vai ser quem? IAB menos ICA, né? Porque você tem duas coisas entrando e uma coisa saindo, tá? Ou se você quiser falar que IAB é igual a IAA mais ICA, também pode. Então, fazendo essas contas com esses termos, tá? Algebricamente, a gente chega nesses valores aqui. E aí a gente chega na mesma situação da análise geométrica, que fala que a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase em termos de módulo, né? Em termos de módulo. Agora, em termos de fase, observa que a corrente de linha com respeito à corrente de fase, ela está 30 graus atrasada, tá? Lá na análise de tensão, a tensão de linha está adiantada 30 graus, né? A corrente de linha está atrasada 30 graus. Tudo isso daí, resumidamente, a gente acha no diagrama fasorial, tá? Então, qualquer dúvida pode ser utilizado o diagrama fasorial, tá? Então, esse lado aqui, né, porque é a sequência positiva. Então, a gente tem o diagrama fasorial de tensão aqui para Y e de corrente aqui para delta, né? Afinal de contas, as diferenças de tensão ocorrem para Y, né? E de corrente ocorrem para delta, tá? Bom, então, dito isso, a gente pode continuar a análise do circuito delta Y. Então, a obtenção do circuito equivalente para delta Y, né, na transformação delta Y, num circuito que ele é Y delta no sentido de fonte e carga, né, pega-se essa carga e transforma-se aí de delta para Y, para que a gente tenha um circuito de novo Y, Y. E aí o que a gente faz? A gente vai pegar cada uma dessas impedâncias aqui do delta, né, e vai dividir por 3, né? E aí você acha a tal impedância do Y, tá? Então, na parte da carga, né, colocando aqui para fase A esse equivalente monofásico, você vai ter aqui, então, esse Z delta sobre 3, tá? Bom, então, uma vez que a gente arrumou aqui um equivalente, né, monofásico, a gente pode muito facilmente, ah, resolver esse circuito de maneira análoga ao YY. Agora, o grande detalhe, né, a grande questão que surge é a seguinte: veja a aplicação correta do seu circuito equivalente. Lá no seu circuito real, né, lá no seu circuito real, que é esse daqui,
isso tem uma tensão de linha, né? Tem uma tensão de linha aqui. No seu equivalente, veja, você tem uma tensão de fase para neutro. Então, acaba que aparece aqui uma tensão de fase. Aqui você tem entre duas fases, né? Então, tensão de linha. Então, veja que lá no seu circuito real, se você quiser descobrir essa tensão aqui, a partir desse equivalente, você vai precisar de calcular essa tensão, que ela vai aparecer de fase, e você vai ter que transformar para linha, tá? Então, quer dizer, o cálculo é muito simples, né? O cálculo aqui não tem nada de novo. É a mesma situação anterior. O detalhe aqui é você saber interpretar esse valor e verificar se ele é o valor que você de fato precisa ou se você tem que fazer algum ajuste. Tá? Na verdade, esse é o cerne da análise de trifásicos equilibrados quando você faz por equivalente. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui de circuitos Y delta, né, para a gente aplicar essas questões aqui. Tá? Bom, então, ele fala aqui o seguinte: a fonte do exemplo anterior, né, que é aquele que a gente fez na última aula, eu até coloquei aqui os dados, a tensão de fase é 120 com fase zero, e ele é uma sequência positiva, tá? Então, isso aqui vai alimentar uma carga agora, essa fonte está em Y, né? Isso aqui vai alimentar uma carga agora que está em delta. Né? Então, tem uma linha de distribuição e aí a impedância dela é 0,3 mais J 0,9 ohms em cada fase. Né? A carga, então, tem uma impedância de 118,5 mais J 85,8 em cada fase, portanto, equilibrada. Né? Aí ele fala, olha, usa essa tensão a vazio da fase A aqui como referência, e aí ele pede para a gente construir o modelo monofásico equivalente, calcular as correntes de linha, e A, e B e C, as tensões de fase na carga, correntes de fase na carga e tensões de linha na fonte. Tá? Então, a gente vai precisar avaliar tudo isso aí com muita calma, né? Então, vamos lá, vamos abrir aqui um slide e vamos acompanhar essa resolução aqui. Então, veja, o circuito do exercício aqui é um circuito Y delta, tá? Então, é um circuito como esse, tá? Então, você tem aqui uma ligação Y na fonte e uma ligação delta na carga. Então, as especificações do circuito, para a gente não se perder, são as seguintes. Vamos escrever aqui, então, assim, ó, na fonte, o que você tem? Você tem um circuito em Y, tá? Você tem uma impedância aqui do gerador, que veio daquele exercício anterior, né? Que é 0,2 mais J 0,5 ohms por fase, tá? E a gente pode escrever assim, ó, a tensão de fase na fase A é 120 com fase 0 grau. Aí eu vou colocar assim, ó, no circuito, para não confundir com linha, né? No circuito, ele tem uma impedância, que eu vou colocar a impedância do circuito,
foi fornecido aqui também, que é 0,3 mais J 0,9 ohms por fase, né? E na carga, a gente tem uma carga em delta, e a impedância da carga, vou chamar de Z', né? Z de load, ZL, é 118,5 mais 85,8. 118,5 mais 85,8 J ohms em cada fase. Então, vamos lá pensar em resolver esse problema aí. Tá? Então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui é o quê? É o circuito equivalente, né, na letra A. Então, veja, o circuito equivalente, ele vai ser um circuito monofásico, né? Então, a gente vai ter, naturalmente, uma fonte, tá? Aí vem a tal da impedância da fonte, a impedância aqui do circuito que liga, né, a fonte à carga, tá? E, por fim, a gente vai ter aqui uma impedância da carga, né? Então, posso fazer assim, ó, não tem problema, é como se estivesse no mesmo ponto ali a minha referência, tá? Bom, a questão aqui é a gente avaliar esses valores, tá? Então, por exemplo, como esse equivalente é monofásico, tá? E essa é a fase A, então, nesse ponto aqui, naturalmente, eu posso colocar o valor de fase fornecido, né? Então, aqui eu vou ter 120 com fase 0, porque o valor fornecido ali já foi o valor de fase. Tá? Aí, veja, para que a gente coloque essas impedâncias, a gente tem que avaliar a transformação. Né? Quem foi transformado aqui de delta para y foi a carga, tá? Então, quem foi transformada de delta para y foi a carga. Então, se a carga tem 118,5 mais 85,8, é preciso que, para o nosso equivalente monofásico, a gente pegue essa carga ali e divida ela por 3. Tá? Então, aqui a gente vai ter um Z-load daquele ali sobre 3. Tá? Então, aqui você tem 39,5 mais J 28,6 ohms. Tá? A impedância ali da fonte, né, e a impedância do circuito não passaram por nenhum tipo de transformação. Então, eu vou colocar ali 0,2 mais J 0,5 e aqui no circuito 0,3 mais J 0,9 ohms, tá? Bom, e aí essa corrente que está passando aqui, veja, essa corrente que está passando aqui é uma corrente de linha, tá? Por que que ela é uma corrente de linha? Porque se você for voltar lá, ó, eu estou pegando o que aqui? Eu estou pegando uma fase, né? Então é como se eu estivesse pegando esse circuito aqui, ó. Aí aqui eu transformei ele em outro, joguei aqui num ponto neutro e voltei aqui para o neutro, tá? Então essa corrente que está passando ali é justamente essa corrente que está vindo aqui, ó, no sistema em Y. E no sistema em Y a gente só tem a corrente de linha, tá? Então
essa é a corrente que passa ali, uma corrente de linha. Quando a gente precisar de calcular coisas aqui na carga, bom, aí a gente vai ter que avaliar a gente vai ter que avaliar aqueles ajustes, né? Aquelas transformações, tá? Bom, então vamos com calma aí. Vocês estão conseguindo me acompanhar e concordar comigo aqui acerca do equivalente monofásico? E aí, pessoal? Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida aqui a respeito da corrente de linha. Porque como a linha, ou melhor, a fase está ligada ao neutro, eu não consegui entender por que não seria de fase. É justamente nesses pontos aí que causa essa dúvida aí. É totalmente pertinente essa dúvida aí. É porque, veja só, essa corrente, vê se você concorda comigo, ela está saindo aqui, realmente, é do neutro mesmo, ela está saindo desse neutro aqui, e está caminhando aqui em direção à carga, né? Você tem razão. No entanto, ela vem de um circuito que é originalmente em Y, tá? Ela vem de um circuito que é originalmente em Y. E aí, se você parar para avaliar e voltar lá no nosso circuito em Y, tá? Você vai ver que, na verdade, essa corrente é uma corrente de linha. Que é igual a de fase, né? No Y, né? Porque como ela é proveniente do Y, a confusão aparece justamente aí. Apesar dela sair do neutro, você só tem um tipo de corrente ali, né? Que é uma corrente de linha, tá? Quer ver? Porque olha só, deixa eu pegar aqui os equivalentes aqui que você vai ter mais fé. Quer ver? Vou achar o slide aqui que a gente estava analisando. Olha só. Deixa eu limpar um pouco isso aqui, que a gente já discutiu isso. E aí vai ficar mais fácil de entender. Veja só. A ideia do circuito é como se eu estivesse ligando esse ponto aqui nesse aqui, né? É ligar isso aqui, né? Então, veja. A corrente que está passando aqui, né? É claro que isso aqui é uma fonte, né? Digamos que fosse uma carga, né? A corrente que está passando nesse ponto do delta é a corrente de linha. E a corrente que está passando aqui dentro do delta é a corrente de fase, tá? Essa corrente que está saindo daqui é justamente essa que está chegando aqui. Então, essa corrente, apesar dela sair desse ponto, ela é uma corrente de linha, tá? Que no sistema em Y é igual à corrente de fase, tá? Então veja, as coisas se encaixam. Essa corrente aqui não vai ser a mesma que essa. Aí eu concordo. Justamente porque essa, né, como se fosse uma carga isso aqui, essa é de fase. Consequentemente, essa é de linha. Porque, na verdade, o resumo da ópera é que se você está num sistema em Y, né, essa corrente de fase aqui é igual à corrente de linha, né? É que como eu comentei, alguns autores dizem até que você não tem corrente de fase, você só tem corrente de linha. Tá? Então, essa corrente que está passando ali é a corrente de linha.
Aí você pode me perguntar assim, mas é a corrente que está passando lá na impedância da carga. Aí eu vou te falar, não é. Essa corrente, ela está passando na impedância da carga no seu equivalente, tá? No seu equivalente. Na verdade, lá no seu delta Y, na fase da carga ali, está passando uma outra corrente. Quer ver, ó? Vamos voltar para cá, que esse aqui também ajuda a gente a ver melhor. Ó, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, a corrente está saindo daqui, ó, aí está vindo para cá. Só que aqui o seu circuito já mudou inteiro no nosso equivalente, né? No nosso circuito real, ele está aqui assim ainda. Então, veja, a corrente saiu daqui e veio para cá. Corrente de linha, né? É uma coisa que está chegando na carga em delta. Não está dentro das impedâncias do delta. Então, é a corrente de linha, tá? Para a gente achar essa corrente aqui dentro, que seria de fase no delta, aí a gente vai ter que fazer um ajuste, tá? Então, essa corrente aqui, ela é de linha. Deve ter clareado um pouco o caminho. Vamos fazer o exercício, que aí, quando ele pedir para calcular, eu acho que vai terminar de clarear, tá? Quer ver? É como se fosse isso aqui, ó. É a corrente que está chegando aqui, tá? Não é a corrente que está aqui dentro. Ah, mas como é que eu sei? Como é que eu sei que não é a corrente que está aqui dentro e a corrente que está chegando, já que eu mudei o circuito? Não, mas peraí, você mudou isso aqui. O que está daqui para cá, você não mudou. Então, a corrente que está vindo lá, ó, ela é a mesma. Tá? Você não mudou ela. Então, a corrente que está vindo, ó, esquece isso aqui. Olha daqui para cá. É essa daí. Então, é a corrente de linha. Tá? Vamos para os próximos aqui, que a gente vai ficando isso aí bem mais claro. Então vamos lá. Essa aí foi a letra A, né? Construa o equivalente sistema trifásico. Então, na hora da construção do equivalente, é preciso saber essas relações de impedância, pelo menos, né? E de tensão, para que você coloque ali os valores corretos, né? Aí sim, olha, calcule correntes de linha, né? As três, né, no caso, para cada uma das fases. Então, de novo, a interpretação é bem importante, né? Então, a corrente de linha já é essa daqui, tá? Já é essa daí. Por tudo isso aí que a gente acabou de comentar. Então, vamos abrir um slide novo aqui e vamos lá, calcular as correntes de linha. Aí a gente começa pela corrente da fase A, né? As nomenclaturas realmente são assim, levam a uma certa não é confusão, né? É um certo critério, né? Tem que ter calma para falar, né? Porque realmente é a corrente de linha da fase A, porque cada fase vai ter uma corrente de linha, né? Então aqui, bom, uma vez que você entendeu o processo, né? É muito simples, né? É muito simples. Você vai usar aqueles cálculos lá que a gente já fez, tá? Então, não tem muito mistério, tá? Você vai calcular essa corrente aqui. Então, você tem a tensão e tem a impedância que a fonte enxerga, tá? Mais absolutamente nada. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ter para a fase A, né? IAA, o quê? 120 com fase 0. E aqui embaixo a soma disso aí tudo, tá? Aqui já foi feito o exercício de propósito, ó, partes reais. 0,2 mais 0,3 mais 39,5 dá 40, né? Mais J. 0,5 0,9 mais 28,6 dá 30, tá? Então aí passa para polar, resolve na calculadora e etc. Então, para a fase A,
essa corrente aí, fazendo essa conta aqui, ela vale 2,4 com fase menos, deixa eu botar aqui embaixo, 2,4 com fase menos 36,87 graus amperes. Bom, aí que vem o pulo do gato no sistema trifásico, né? Porque parece complicado, é o que eu havia comentado. Mas não é, porque uma vez que você obteve o equivalente monofásico, conseguiu fazer essa interpretação e calculou uma corrente, você sabe todas as outras. Por quê? Porque se o sistema está em sequência de fases positiva, tudo que tem no B vai estar 120 graus atrasado do A. E tudo que tem no C vai estar 120 graus adiantado do A, com respeito ao A. Tá? Então, aqui não tem mistério. Você sabe que os módulos são os mesmos, porque o sistema é todo equilibrado. Então, para a tal da fase B, você vai ter 2,4 e aqui você vai jogar 120 graus atrás, né? O que dá menos 156,87 graus amperes. E para o C, 2,4, e aí joga 120 graus à frente do A, né? Que foi minha referência de raciocínio aí. Então, isso daqui dá 83, né, 83,13 graus amperes. Então, veja, calculamos as correntes de linha para as 3 fases. Então, voltando lá no nosso circuito real, né, para a gente não perder a ideia do que de fato está acontecendo, eu tenho isso daqui, eu calculei quem? Calculei essa corrente e essa corrente aqui. Tá? E aí, pessoal, como é que estamos aí nesse cálculo de corrente de linha? Tá? Vamos mais, né? Letra C. As tensões de fase nos terminais da carga. Essa questão aí, esse item, talvez seja o item que leve à maior confusão. Porque, veja só, as tensões de fase nos terminais da carga. Vamos ao nosso circuito real. Quais são as tensões que esse cara está querendo? Quais são as tensões que esse cara está querendo? Ele está querendo essas tensões aqui, tá? Ah, mas isso não é tensão de linha? Sim, é tensão de linha. Mas no sistema em delta, não tem a figura da tensão de fase. Então, quando o sujeito fala assim, eu quero a tensão no sistema em delta, quero a tensão de linha no sistema em delta, quero a tensão de fase no sistema em delta, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença de tensão. É tudo igual. Então, se é tudo igual, ele quer a única tensão possível, tá? Que é a tensão em cima da impedância da carga, tá? Aí, você vai no seu circuito monofásico e aí pensa em calcular essa tensão aqui, tá? Que eu vou chamar V na carga, né? Load A aqui. A questão é que este circuito aqui, ele é monofásico. Então, este modelo, ele tem um valor de fase específico.
tá? Então, você vai precisar de obter este valor, porém, transformá-lo em um valor de linha, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de um cara VLA aqui no equivalente, tá? E vou calcular esse cara. Depois eu vou fazer uma transformação para linha. Então, recapitulando, por quê? Porque isso aqui é um valor de fase, porque o seu equivalente é monofásico. Então, é ele que o exercício quer? Não. Mas peraí, o exercício não pediu um valor de fase? Pediu, mas foi para te confundir. Por quê? Porque a realidade é que o circuito que existe lá é esse aqui, tá? Então, neste daqui, as impedâncias, inclusive, não são as mesmas que aquela. Então, a gente não pode colocar aquele valor calculado do equivalente. Eu tenho que fazer um ajuste nele, buscando um valor de linha, tá? Mesmo que ele peça um valor de fase, né? Então, vamos lá. Parece complicado, mas não é não. Pelo menos eu tô sabendo aí que eu uni a turma. Já é alguma coisa. Então, olha só. Brincadeiras à parte aí, né? Vamos calcular esse valor aqui de tensão. Ó, como é que eu calculo esse valor de tensão? Bom, é simples, né? É isso que eu estou comentando. Os cálculos, eles são extremamente simples, porque é o retorno para os circuitos comuns, né? Eu tenho a corrente, multiplico pela impedância, lei de Ohm, aqui eu uso facilmente para achar essa tensão. Então, primeiro, ó, valor na carga A no equivalente, tá? Vai ser o quê? Vai ser aquela corrente vezes a impedância, só que agora só da carga, né? Que quanto que vale aquilo lá? 39,5 mais J 28,6, né? Isso daqui a gente já calculou, tá? Que foi aquela primeira corrente, que vale 2,4 com fase menos 36,87. Bom, então fazendo esse cálculo aí, veja só, hein? Eu chego aqui no valor de 117,04 com fase menos 0,96, tá? Volts. Isso daí, então, é o valor de tensão que aparece no equivalente, neste circuito aqui. Agora, talvez fique mais claro, porque o equivalente, ele é monofásico, tá? Ele está indo para um ponto neutro, comum, que não existe aqui, tá? É como se a gente estivesse calculando alguma coisa que sai daqui, passa por uma impedância e vem para cá, né? Mas não é isso que eu quero na realidade. Na realidade, eu quero uma tensão aqui, ó. Então, veja a necessidade da transformação, tá? Veja a necessidade da transformação. Então, eu tenho que pegar esse cara aqui agora, tá? E para que eu ache os tais valores de tensão pedidos, tá? Eu vou precisar de fazer a seguinte transformação, o seguinte ajuste, ó. Então, VAB, que seria lá uma das tensões no sistema em delta, vai ser esse cara aí, tá? Que eu acabei de calcular. Eu vou multiplicar ele por raiz de 3 para ele ter um módulo maior e vou somar aqui 30 graus, tá? Assim eu vou ter o meu
primeiro valor de tensão no circuito real lá, trifásico, tá? Então, isso daí dá 202,72,7 com fase 29,04 volts, tá? Então, esse é um dos 3 valores de tensão para o meu sistema em delta. Tá? É esse daí. E agora, como que eu faço para calcular os outros, né? Eu calculei o tal do VAB, tenho que calcular o BC e o CA, tá? Bom, agora eu posso usar as relações do sistema trifásico, né? Então, o VBC ele vai ter o mesmo módulo do AB, né? 202,7 e 120 graus atrás, né? 120 graus atrás. Portanto, se esse aqui está em 29,04, o BC vai estar em menos 90,96. E, por fim, o CA de mesmo módulo e 120 graus adiante com respeito ao A. Então, se esse está em 29, né, esse vai estar em 149,04 volts. Pronto. Aí a gente finalizou o cálculo das tensões aqui para essa carga, tá? Calculamos, então, quem? VAB, VBC e VCA, tá? Pessoal, e aí? Deve ter ficado alguma dúvida, né, naturalmente, mas me pede aí, então, para repetir alguma parte, não deixa passar, não. Ou, se deu para acreditar, a gente segue, depois vocês revejam, leiam o capítulo do livro, né, de repente, para ter uma ideia mais concreta aí dessas análises, tá? Essa parte de sistemas trifásicos, né, ela é a última parte mais conceitual, assim, digamos, né, é o último conteúdo de base, né, é o último conteúdo que, inclusive, é o último que é um pouco mais abstrato, né? Quando a gente for tratar de transformadores, então, claro, esses equipamentos, eles têm circuitos internos, né? Mas talvez a aplicação direta seja mais simples de entender. Mas é natural que a gente precisa desse conteúdo aqui para entender esses próximos passos, tá? Podem ter certeza que sem isso a gente tem que acreditar em muita coisa, né? Sem entender. E aí não é tão interessante, não. Não faz sentido, né? Não é possível, na verdade. Né? Bom, vamos fazer mais algumas aqui, depois a gente deixa as outras para vocês. Então, veja, ele pede para calcular as tensões de fase nos terminais da carga, tá? Esse aqui foi o que a gente fez agora, né? Então, a letra D, ele pede para calcular as correntes de fase na carga. Corrente de fase na carga. Então, a gente calculou o quê? A gente calculou as correntes de linha, né? As correntes de fase seriam essas daqui, ó. ICA,
IAB, IBC e tal. Então, também não tem mistério, tá? Vamos lá, na letra D, tá? Letra D. Então, ele está pedindo as correntes de fase, tá? Então, ele está pedindo quem? ICA, IAB e IBC, tá? Então, vamos lá. IAB, ICA e vou colocar na ordem aqui do primeiro índice, né? IBC e ICA. O que a gente vai fazer aqui? Corrente de linha, né? Então, você vai pegar lá aquela corrente IAA, observa o primeiro índice aqui, sempre fazendo relação. Multiplicar o módulo dela por raiz de 3 e a fase. A fase, se você parar para avaliar, a corrente de fase está adiantada com respeito à corrente de linha, né? Então, você vem aqui e soma 30. IBC, você vai pegar lá a corrente IBB, multiplicar por raiz de 3 e somar 30. ICA, de forma análoga, você vai pegar ICC, multiplicar por raiz de 3 e somar 30, tá? Ah, professor, e se eu quisesse calcular esta e fazer as relações de menos 120 graus para cá e mais 120 graus para cá? Posso? Pode. É exatamente o mesmo resultado, dá exatamente a mesma coisa, tá? Bom, então assim a gente calcula as correntes de fase, tá? Que são as correntes aqui dentro das impedâncias do sistema em delta, tá? Pessoal, e aí? Como é que estamos? Vamos lá. Hein? Tranquilo? Podemos ir adiante aqui? É assim, é o começo. Então, vamos adiante. Bom, discutidas essas questões aí, para a gente finalizar a parte de trifásicos, a gente vai falar um pouco de potência trifásica, tá? A potência trifásica, ela não tem nenhum mistério com respeito às potências de circuito de corrente alternada, tá? Não tem nova potência ou algo desse tipo. Acontecem aqui algumas análises, né, mas nada demais. Por exemplo, eu vou analisar aqui uma carga, por exemplo, absorvendo potência, tanto em Y como em delta, tá? E a gente discute rapidamente potência ativa e potência reativa, né? E aquela potência aparente, né? Ou a complexa. Então, veja, o fato é que, como esses sistemas são equilibrados, né? Como a impedância ela é a mesma, então você vai ter que a potência em cada uma dessas fases é igual, tá? Então, levando-se em conta aqui a tal da potência ativa, né? Tensão, corrente, cosseno, né? Mas você tem que a potência em A é igual em B, que é igual em C, tá? Com isso, a gente pode falar aqui que a potência total vai ser 3 vezes a potência de cada fase, tá? Então, não tem muita
não tem muita novidade. O fato é que geralmente, veja só, geralmente a gente especifica sistemas elétricos a partir das tensões de linha, tá? E quando você faz o cálculo de potência por fase, aparece ali então uma tensão de fase. E isso não é interessante, tá? Então, nessa equação aqui, eu vou substituir a tensão de fase pela tensão de linha, tá? E aí a gente vai chegar até essa equação aqui clássica, que é a tal da raiz de 3, V de linha, corrente de linha, para potências trifásicas. E aí, se você estiver avaliando a potência ativa, vai multiplicar pelo cosseno daquele ângulo lá de defasagem, né? Entre tensão e corrente. Se você estiver avaliando a potência reativa, naturalmente, ao invés do cosseno, vai aparecer o seno, como a gente já viu. Tá? Então, aqui no caso, você tem um cosseno para a potência ativa e você tem um seno para a potência reativa. Cadê? Aqui, ó. Um seno para a potência reativa. Tá? E se você estiver avaliando a potência aparente, que é o módulo da potência complexa, aí não aparece nem seno e nem cosseno, né? Fica simplesmente raiz de 3, tá? Vou escrever assim, ó, módulo da potência trifásica, que seria a aparente. Fica pura e simplesmente raiz de 3, tensão de linha, vezes corrente de linha, tá? Que é o famoso raiz de 3 VL e L. Por que isso aqui é famoso? Porque daqui a pouco a gente vai ver que nos transformadores, a potência que aparece lá na chapa, né, na placa de identificação, é a potência aparente, tá? E aí, se ele for trifásico, para você calcular uma corrente a partir de uma tensão, você vai usar essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui, que vem raiz de 3 VLL conjugado, é para que a gente obtenha a potência complexa, tá? Então, é como se, nesse caso, aqui eu estivesse tratando isso fasorialmente. O fasor completo de tensão e completo de corrente, porém conjugado, né? Para quem esqueceu o que é conjugado aí, ó, um número complexo Z qualquer, tá? Do tipo A mais JB, dessa forma, o seu conjugado é simplesmente A menos JB. Não tem diferença nenhuma, tá? Isso aqui é simplesmente uma fórmula, digamos, é uma relação para que você obtenha a potência complexa. Mas veja, a potência complexa, né, ela vai ser do tipo P mais JQ, né? Nesse caso, 3, tá? Mas o meu interesse maior não é na complexa, é no módulo da complexa, que é quem? Essa daqui, que é chamada de aparente. Porque é ela que vai aparecer aí nas placas de identificação de alguns dos equipamentos que a gente vai estudar. Tá? Então, por exemplo, se você estiver interessado, então, numa análise de um transformador, sobre o qual eu vou começar a comentar agora, você vai ter que utilizar essa expressão aqui. Tá? É como se fosse, então, o módulo de uma tensão, né? O módulo de uma corrente, o raiz de 3 é o fator, porque ele é trifásico, tá? Ah, e se fosse monofásico? Isso aqui sai. É só isso, né? E aí, essa potência que aparece aqui é uma potência lá na placa de identificação. Então, por exemplo, digamos que você tem um transformador, tá? Que ele seja de 1000 kVA, tá? De 1000 kVA. E seja um transformador, de um lado,
13,8 kV e do outro lado 220 volts, tá? Como é que você calcula, por exemplo, uma corrente para o lado de alta tensão? Usa aquela expressão, tá? Então, ó, módulo de S, raiz de 3, VL e L, tá? Então, por exemplo, seria 1000K igual a 13,8 kV. Por quê? Porque eu quero uma corrente no lado de alta tensão. Então, você vai ter que essa corrente aqui vai ser 1000K sobre 13,8K raiz de 3. Tá? E se eu quisesse a corrente no lado de baixa tensão? Substitua a sua tensão aqui, que era 13,8, por 220. E aí você vai ter 1000K agora sobre 220 vezes raiz de 3. E você vai calcular a sua corrente de baixa, o lado de baixa, né? A corrente no lado de baixa tensão. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo, porque a gente vai fazer muito esse cálculo. Tá? Então, o resumo da ópera é, como o sistema é trifásico, se você estiver avaliando, então, uma potência ativa, você vai ter essa expressão. Se você estiver avaliando uma potência reativa, você vai ter a mesma, porém agora com seno. E se você estiver avaliando uma potência aparente, você vai tirar qualquer coisa que tenha ali de seno ou cosseno e vai ficar a raiz de 3, módulo da tensão de linha, vezes módulo da corrente de linha. Tá? Lembrando que tem que ser valor de linha. Tá? Tem que ser valor de linha. Se for valor de fase, aí é outra expressão. Né? Isso aqui vale tanto para circuito em Y como para circuito em delta. Tá? Não tem muito problema com o tipo de ligação. Não. Tá? Pessoal, então, essa última parte de potência, eu vou deixar para aplicar com mais afinco nos próximos dispositivos. Tá? Então, vamos aproveitar o nosso tempo e vamos falar um pouco de transformador, né? Aí a gente começa, de fato, a comentar aqui sobre os nossos equipamentos elétricos, tá? Então, assim a gente termina a parte de trifásicos, tá? A minha principal referência foi esse livro aqui, que está no capítulo 11, tá? Mas eu coloquei lá o livro do Boylestad também, né? Que é o capítulo 24, se eu não me engano. Então, vocês podem dar uma lida nesses 2 capítulos, além dessa apresentação aqui, que ela supre o nosso conteúdo, tá? Desde que a gente a entenda, certo? Então é isso. Vamos, então, respirar fundo aí e falar um pouco de transformadores elétricos, desses caras aí que estão aparecendo aí, que vocês já devem ter visto eles em algum lugar, né? Alguém já viu um equipamento como esse daí ao longo das avenidas aí, das rodovias, né? Não é tão incomum de ver esses equipamentos aí. Né? Então é sobre eles que a gente vai estudar, né? O lado bom é que vocês vão poder passar na frente desses equipamentos aí e falar um monte de coisa sobre eles, né? Ou pelo menos pensar. Como é que funciona, para que serve, quais são as questões envolvidas aí do ponto de vista técnico, né? E coisas assim. Então, com isso, né, a gente consegue uma boa base para, de fato, já tratar desses equipamentos aí, tá? Então, nós estamos falando desses caras aí, ou desses caras aqui, tá? Então, a gente está começando um papo acerca de transformadores, certo? Então, aí vamos, né? Começar a aproveitar o tempo que nos resta e continuar na próxima aula. O tempo que nos resta na aula, né? Eu espero, né? Bom, então, olha só. O que um dispositivo como esse aqui faz, eminentemente? Tá?
ele muda os níveis de tensão. Então, isso aí já talvez tenha sido intuitivo, né? A gente tem falado aí de 13.8 para 220, ou 220 para 127, tá? Então, ele muda os níveis de tensão, tá? Então, existem várias situações no sistema elétrico de potência e até em aplicações de eletrônica, tá? Em que há necessidade de mudança de nível de tensão, especificamente as tensões alternadas, tá? A gente vai ver daqui a pouco que um transformador ele não funciona em corrente contínua, tá? Ele só funciona em corrente alternada. Se você quiser mudar o nível de tensão em corrente contínua, é preciso que você busque um outro equipamento. Bom, mas como o sistema elétrico de potência opera 99% em corrente alternada, a gente tem aí uma grande aplicação desses equipamentos, tá? Então, eu estou me referindo a equipamentos como esse daqui, né? Como vocês acabaram de ver. Especificamente, esse transformador, ele é chamado de autotransformador, ou ele está na configuração autotransformador, tá? A mudança de nível de tensão desse dispositivo aí tem a ver com regulação de tensão, tá? Esse cara ele é colocado em pontos específicos das linhas de distribuição para que a gente compense eventuais quedas de tensão, tá? Então, por exemplo, as linhas são longas, né? Sai lá da subestação, da concessionária, né? Por exemplo, né, ali em Maruípe tem uma subestação, ali na Enseada do Suá tem uma subestação. Então, essas linhas elas caminham ao longo da cidade. E aí pode ser que haja pequenas diminuições dos níveis, né, por conta do próprio circuito. Então, esse especificamente aí vai fazer essa regulação. Então, ele vai mudar um pouco o nível de tensão para que o nível se adeque ao valor nominal, de novo, tá? E eu estou falando também de dispositivos como esses daqui. Já esses daqui, eles não têm essa função de variação pequena, né, de regulação. Eles têm uma função realmente de uma mudança bem grande do nível de tensão, tá? Então, veja, eu fiz aqui algumas anotações e a gente vai passar por elas, né? Esses transformadores aí, eles são trifásicos, tá? Então, como o sistema opera de forma trifásica, a gente vai se concentrar nos transformadores trifásicos. É natural que possam existir transformadores monofásicos, tá? Mas esses dispositivos aqui, eles são trifásicos. Aí, veja só, há uma diferença aí bem grande entre esses dois transformadores, que é o tamanho deles, né? Então, está evidente aí o tamanho de um transformador perto do operador aqui à direita, e esse daqui é um transformador pequeno, né? Tem 0,5 metro de altura. Então, veja, do ponto de vista conceitual, tá? O mecanismo, o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Então, o que difere aqui, basicamente, é a potência, tá? É a potência. Então, enquanto esse transformador aqui à esquerda, ele pode aqui ter na ordem de 300 kVA, tá? Esse transformador aqui à direita, ele pode estar na ordem de até 100 MVA, tá? Então, megavolt-ampere, né? 1000 vezes maior do que esse K aqui. E isso tem uma série de desdobramentos, tá? Então, aqui dentro tem um projeto elétrico, tem um projeto mecânico que se refere a materiais, que se refere à parte térmica de dissipação de calor, tá? Então, a gente vai estudar todos esses princípios aí, né? Ou o que a gente achar mais importante dentro do nosso escopo, claro, né? Bom, então veja, esse transformador aqui, à esquerda, ele é um transformador de potência mais baixa, tá? Esse transformador a gente chama de transformador de consumidor, tá? Então isso daqui está dentro de uma subestação de consumidor.
Então, dependendo da carga que a gente tenha instalada, a gente pode ter o consumo, né, ou a ligação do ramal de entrada numa tensão maior do que os 220. Ou seja, a gente vai ter a alimentação pelo aquele circuito de distribuição primária, esse circuito aqui, ó, que a gente tanto já comentou. Isso tem a ver com a carga instalada, tá? Quanto maior a carga instalada, essa necessidade aí ela aparece. Então, o consumidor, tá, vai precisar de construir uma subestação, de colocar lá um cubículo que a gente fala de transformação, onde a gente coloca o transformador. Quais são esses consumidores aí? São indústrias, tá? São instituições com carga muito grande. Por exemplo, o campus tem uma subestação própria, tá? Porque a carga é muito alta, né? Imagina o tamanho de coisa que tem ali. Diferente das nossas casas, né? Das nossas residências, que a carga é relativamente menor. Então, a gente já tem a alimentação em distribuição secundária, né, em baixa tensão, tá? Mas mesmo que a gente tenha essa quantidade de cargas maior nas indústrias, né, por exemplo, lá tem iluminação, tem tomada 220, tem equipamento 127, então por isso a necessidade dessa transformação de tensão, tá? Geralmente, um padrão comum aqui na Grande Vitória é o 13,8 kV, tá? Na entrada. Isso quer dizer, então, que na entrada aqui dele, você tem 13,8 kV, tá? E essa entrada, se você parar para avaliar, é em delta, né? Porque só tem 3 condutores aqui, ó. Vou fazer um zoom aqui, ó. A gente vai ver que tem 3 condutores, tá? Esses 3 condutores, eles são provenientes desse circuito aqui. Eles vão passar ali em alguns equipamentos, sobre os quais a gente vai comentar, e vão chegar até esse transformador aqui. Por outro lado, a saída tem 4 condutores, tá? Se você olhar aqui com calma, você tem 4 condutores, ou seja, essa saída já é em Y, justamente para poder fornecer aquele 127, se eu pegar entre uma fase e o neutro, tá? E aqui desse lado, então, a gente tem o lado de baixa tensão, que é o lado de 220. Aparece 127? Aparece. Se você usar o neutro, aparece. Mas como a gente especifica isso por valor de linha, a gente fala 13,8K para 220. Tá? Existem outros padrões de tensão. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns deles. Bom, se a gente vier para esse cara aqui agora, aqui a gente já está falando de uma subestação de concessionária. Né? Não vai ter aqui uma carga com 100 MVA, né? A não ser que seja uma carga aí, um parque industrial absurdamente grande. Né? Então você tem o sistema também é trifásico, tá? Isso fica evidente pelos 3 condutores aqui, nesse caso, e aqui a gente tem essas 3 grandes conexões, tá? Isso a gente chama de bucha do transformador. É a parte de entrada ou de saída, tá? Isso é chamado de bucha. Então a gente pode falar que isso aqui é bucha de alta tensão, tá? E as buchas de baixa, elas estão aqui, ó. Elas estão aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ver por que a bucha de alta tem esse isolador aqui tão grande. Então aqui nesse caso, a potência já é muito maior, né? É um transformador de concessionária. E os níveis de tensão aqui também geralmente são maiores, tá? Então esse cara, ele pode ser um transformador que muda de 138 para 13,8 kV, tá? Então, por exemplo, isso daí é como se a gente tivesse assim, olha, você tem uma termoelétrica, né? Tá cheio de termoelétrica colocada
no sistema interligado agora pela escassez de água nos reservatórios por conta das chuvas, né? Então, essa termoelétrica, ela gera lá um banco de potência que vai ser inserida na concessionária, vai ser vendida para a concessionária, por exemplo, numa região mais afastada, né? Digamos que você tenha lá uma linha de gás, né? Por exemplo, no norte do estado tem várias situações dessas, né? Por exemplo, ali em Linhares, né, tem uma termoelétrica na região chamada de Cacimbas, né? Então tem uma empresa particular, né, um conglomerado privado, que produz energia e vende para a concessionária, né? Então ela fica lá na região rural, quase na praia. Então de lá tem lá a termoelétrica, né, a gás natural, então tem uma questão logística, passa ali a tubulação de gás e tal. E aí a termoelétrica queima esse gás, gera um vapor, o vapor mexe lá a turbina a vapor, né, etc. Essa turbina está ligada a um gerador, sobre o qual a gente vai falar, e aí gera-se energia. Então, essa energia ela vem em uma linha, por exemplo, de 138 kV até a cidade. E aí, na cidade, é preciso que esse valor seja abaixado para 13,8 para que seja distribuída nesse padrão de circuito em delta horizontal aí que a gente acabou de ver. Quem que faz essa transformação de 138 para 3,8? Esse dispositivo aqui, tá? Então, eles têm, assim, digamos, utilizações diferentes, né? Paradigmas diferentes, mas, do ponto de vista conceitual, tá? A gente vai ver que o princípio físico principal ali é o mesmo, tá? Bom, então essa potência aqui que eu estou me referindo é a tal da potência aparente que a gente tanto comentou, tá? Então, isso é um dado de placa, né? Isso é um dado de identificação, então é preciso que a gente tenha isso aí em mente. Aí, veja bem, uma discussão que eu quero fazer aqui brevemente é a seguinte: a potência, né, a gente viu que é um produto de tensão por corrente, né? Está aqui descrito. Ah, se for trifásico, aparece um raiz de 3 aqui. Tudo bem, aparece. O fato é que essa potência ela é proporcional ao produto da tensão pela corrente. Então, veja que quando eu tenho uma alta tensão, né, ou um lado de tensão mais alta, né, a gente chama de lado de alta, para que eu mantenha a potência, porque isso aí é um equipamento só, não posso ter uma potência de um lado, uma potência do outro, é preciso que a corrente fique baixa. Então, no lado de tensão mais alta, eu vou ter uma corrente mais baixa, tá? Do outro ponto de vista, no lado em que a tensão é baixa, a corrente é mais alta, tá? Isso ficou evidenciado até nesses exercícios que a gente fez aqui agora há pouco, né? Porque quando a gente precisou de calcular aqui, por exemplo, veja, uma corrente em um lado de alta, você está dividindo aqui um termo por 13,8K. No lado de baixa, você está dividindo o mesmo termo por 220. Então, esse valor vai ser uma corrente grande no lado de baixa tensão. Esse valor vai ser uma corrente pequena no lado de alta tensão, tá? Do ponto de vista de construção do equipamento, você também vê uma consequência desse fato. Se você for parar para avaliar, o tamanho da seção transversal, quer dizer, da bitola do condutor aqui no lado de alta, é menor do que no lado de baixa, né? Por quê? Porque aqui tem uma corrente maior, precisa de uma seção transversal maior, tá? No lado de alta, uma corrente menor, precisa de uma seção transversal menor. Capacidade de condução, né? Chamada de ampacidade, tá? Bom, aí veja, né? A gente tem muito o que discutir aqui. Algumas coisas interessantes, né? Então aqui a gente tem as tais das buchas, né? Que a gente fala na bucha do transformador.
é ali o ponto de conexão do circuito com o transformador, seja no lado de alta, seja no lado de baixa, tá? Veja que essa bucha aqui, ela tem um isolador muito grande, né? Muito grande. Então, pessoal, esse isolador muito grande aqui é do lado de alta, tá? Por quê? Isso é para proteger, né, essa carcaça, para que a gente não feche um curto do ponto onde um circuito chega até a carcaça, tá? Porque a tensão é muito alta, né? Então, quando a gente tem ali metais, né, com diferença de potencial elétrico muito grande, e a gente aproxima esses metais, a gente pode correr o risco daquela rigidez dielétrica do ar ser rompida. O que isso quer dizer? O ar ele deixa de ser isolante e ele pode passar a ser condutor, né? Acontece aquele arco voltaico, tá? Então, o arco voltaico é a passagem de energia de um ponto para o outro. Então, para que a gente tenha uma segurança, a gente coloca aqui, ó, um isolador muito grande, tá? É claro que o circuito entra por dentro aqui e vai lá para dentro do transformador, para o núcleo, né? Ou para a parte interna ali, né, e tal. Depois a gente vai falar o que tem ali dentro. Mas é por isso esse isolador tão grande. Nas buchas aqui de baixa, você vê que não é assim, você tem uma tensão menor, então essa situação do arco diminui a possibilidade da criação desse arco. Então você tem um isolador aqui sim, naturalmente, mas de capacidade de isolação menor, tá? Isso também acontece aqui, tá? Olha os 13.8 aqui. Agora, na saída, como você tem 220, é como se tivesse uma tomada de 220, né, a distância ali. Então, assim, a tensão é pequena, né, para esse tipo de situação, tá? É claro que não há curto entre as fases, né, nem entre uma fase e uma carcaça, né? Mas essa preocupação com a isolação é menor, tá? Bom, uma outra coisa bastante interessante aqui é que a gente pode pensar que há um projeto térmico muito bem pensado, né? Por que há um projeto térmico aqui muito bem pensado? Porque você avalia que já tem aqui, ó, um grande radiador, né? Tem várias aletas aqui, inclusive com uma ventilação forçada. Isso aqui são ventiladores, tá? Nesse transformador aqui de potência menor, você também vê um projeto de refrigeração, tá? Porque essa estrutura aqui essas estruturas são estruturas de refrigeração, tá? E então há uma preocupação aqui com o aquecimento desses equipamentos. E isso é natural, uma vez que ali dentro há muitos condutores, né? E os condutores eles apresentam aquecimento, né? Por efeito Joule, quando a corrente passa por eles. E aí é preciso que isso seja mantido a uma temperatura de operação, né? Senão, com o aquecimento, né? A gente tem perda de isolação, risco de explosão, incêndio, etc. Tá? Esses transformadores aqui, eles são transformadores a óleo. Tá? Então, aqui dentro do que a gente chama de tanque principal, tem um óleo. Tá? Esse óleo ele desempenha duas funções. Tá? Uma função de isolação, realmente, porque ele é um óleo orgânico, tá? E a função de resfriamento. Tá? Ele tem essas duas funções principais. Hoje em dia, né, se utiliza um óleo vegetal, tá? Tem alguns óleos vegetais. Esses óleos eles não causam um dano tão grande ao meio ambiente, se por um acaso aconteceu algum tipo de vazamento e tal. Antigamente se utilizava muito óleo mineral, né? Então tinha uns óleos aí que inclusive eram provenientes de uma série de produtos químicos, alguns foram considerados cancerígenos e tal. Tinha um tal de um ascarel, que é um tipo de óleo que foi proibido de ser utilizado, né? Mas ainda existem aí transformadores a ascarel, inclusive é uma péssima ideia ficar embaixo de um transformador desse daí, né? Independente do óleo, né? Porque
tem muitos transformadores antigos, né, etc. Existem transformadores que são refrigerados a ar, tá? São abertos, tá? Depois a gente vai comentar sobre esses transformadores aí. Bom, isso é uma preleção, né? Um panorama geral aqui sobre o que a gente vai estudar, tá? Inicialmente vão aparecer muitos aspectos práticos de aplicação, de conceitos, mas naturalmente a gente vai precisar de olhar esse cara por dentro depois, né? Olhar ali embaixo do capô, né? Quer dizer, trazer um circuito elétrico que o represente, calcular correntes, tensões, né? Mas é preciso que a gente tenha essa visão de aplicação. Bom, então veja só, o transformador aqui da minha direita, ele é um transformador de concessionária, né? Então, olha ele aqui. Ele é um transformador que aparece nessas subestações grandes de concessionária, né? Como eu comentei, quando você passa ali próximo à Enseada do Suar, né? Você vê ali algumas linhas de transmissão, tá? Ou, por exemplo, você passa ali na Ponta da Passagem, né, à direita, você também vê algumas linhas de, na verdade, subtransmissão aqui dali. Então, são linhas mais longas que alimentam essas subestações, tá? E aí, dessas subestações aqui, a tensão sai, né, com um valor menor para as linhas de distribuição ao longo das cidades, né, como essas daqui. Já o outro transformador, né, que é o transformador aqui à esquerda, ele é um transformador de consumo, né, de consumidor. Então, ele fica geralmente em subestações abrigadas, como essa daqui. Tá? Então, isso aqui é uma construção, né, de alvenaria. Então, as indústrias têm, né, instituições de carga maior têm. Tá? E aqui a gente vê, né, o transformador, veja ele aqui de novo, e ele está aqui no que a gente chama de cubículo ou posto de transformação. Tá? Existem aqui outros postos, né, outros cubículos, que são chamados, o primeiro de medição, tá? E o segundo aqui de proteção. Tá? Então, no de medição, existem aqui equipamentos de medição, tá? Aqui, a partir desses equipamentos aqui, o faturamento da energia é realizado, tá? Existem dois equipamentos aqui, um para medir tensão e um para medir corrente, justamente a partir daí que a potência e, consequentemente, a energia pode ser calculada, né, e faturada. Esses equipamentos também são transformadores, tá? Mas eles são transformadores específicos. Eles são chamados de TC, que é transformador de corrente, e TP, transformador de potencial. Então, isso está ligado a um medidor de energia. O trafo mesmo, né, o transformador aqui da subestação, que é o principal, digamos, é chamado de transformador de potência, né, que é esse daqui. Tá? E aqui no meio a gente tem um cubículo de proteção, tá? Então a gente tem aqui um conjunto de relé e disjuntores que vai atuar aqui em situações, por exemplo, de sobrecorrente, etc. Tá? Existem outros equipamentos aqui na subestação. Observa que tem aqui chaves de seccionar o circuito, né? São chaves seccionadoras para manobra, para manutenção, para troca de equipamentos. Tá? E outros, tá? Existem sistemas de proteção contra descarga atmosférica, né? Que é um para-raio. Existe aqui um sistema de aterramento para cada uma dessas partes metálicas aqui, sejam as carcaças dos equipamentos ou até essas grades de proteção. Tá? Vamos comentar um pouco sobre isso depois. A gente vai se concentrar mais agora no transformador. Bom, então, veja, o transformador, então ele vai mudar os níveis de tensão, né? Então, se a gente buscá-lo aqui numa ilustração simples aqui de sistema elétrico de potência, desde a geração até o consumo, tá? Passando pela transmissão, distribuição, a gente observa o seguinte, olha, próximo da geração, tá? A gente tem uma subestação,
Tá? O principal equipamento da subestação é o transformador. Esse transformador, naturalmente, né, todos o que a gente tem estudado aqui, os quais a gente está comentando, ele pode ser elevador ou ele pode ser abaixador. Tá? Ele pode elevar a tensão ou diminuir a tensão. O fato é que a geração, tá, lá naquela máquina trifásica que a gente mostrou, lá nos sistemas trifásicos, ela acontece geralmente na média tensão, tá? Alternada naturalmente, e a máquina elétrica, tá? Então, geralmente, ela produz ali uma tensão, isso varia, tá? De fabricante para fabricante, entre 5 kV, por exemplo, e 20 kV, tá? E aqui, junto à planta de geração, há uma subestação, e essa subestação, ela é elevadora, ela sobe essa tensão, tá? Por quê? Porque a transmissão é feita em alta, em torno ali de centenas de kilovolts. Tá? À medida que as cargas vão se aproximando, imagine que o fluxo de potência está vindo, claro, da fonte, né, da geração para os consumidores. Né? À medida que a carga vai se aproximando, vão aparecendo aqui subestações abaixadoras, tá? Sejam as subestações da concessionária, ou subestações dos consumidores. Tá? Então, à medida que esse fluxo de potência vai saindo lá da geração e vai vindo para a carga, você tem aqui o abaixamento da tensão. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uns níveis de tensão normatizados. Então veja que os transformadores no sistema elétrico de potência, talvez seja a maior aplicação, eles têm esse papel fundamental de modificar o nível de tensão. Tá? A grande questão é por que modificar o nível de tensão? Né? É por conta de um grande projeto técnico de engenharia, que envolve várias áreas. Né? As engenharias, elas são sempre pensadas de forma multidisciplinar. Porque, veja, por que eu preciso aumentar a tensão aqui na hora de transmitir isso? Justamente para que a corrente fique pequena, tá? E quando eu tenho uma transmissão numa corrente pequena, o meu projeto de engenharia ele fica melhor em vários aspectos. Porque, veja, quando a corrente é menor, eu tenho uma seção transversal do condutor menor. Eu tenho menos perda por aquecimento. Se a seção transversal do condutor é menor, o peso dele é menor. A estrutura da torre, da linha de transmissão, é menor. A obra civil que faz essa torre é menor. Então, tudo fica melhor, tudo fica mais... A gente pode falar que o custo diminui, mas, na verdade, um projeto de engenharia que não leva em consideração o custo não é um projeto de engenharia. Né? Pode ser um projeto de pesquisa, né, que você gasta aí muita coisa para desenvolver alguma coisa. Agora, em termos operacionais, é preciso que a gente faça ao menor custo possível. Então, veja, o transformador, então, ele vai fazer um papel aqui... bem importante, né? Sem ele a gente não conseguiria modificar o nível de tensão. Na verdade, a grande discussão acerca de se utilizar corrente contínua versus corrente alternada, uma das principais razões é por conta desse equipamento, pelo transformador, porque ele é um equipamento simples, tá? Então, do ponto de vista de construção, ele é simples. É claro que tem uma série de conceitos eletromagnéticos envolvidos e tal, mas ele é simples. E aí ele proporciona uma simplicidade de modificar o nível de tensão. E ele só funciona em corrente alternada. Né? Então, olha, é interessante a gente fazer tudo isso aqui, ou a grande maioria em corrente alternada, porque a gente consegue modificar esse nível de tensão, abaixar essa corrente e tornar o meu projeto de engenharia viável. Tá? Existem algumas linhas de transmissão em corrente contínua, mas elas são muito específicas em situações muito pontuais. Tá? Bom,
Aí veja, como a grande distância, né, acontece na transmissão, à medida que você vai se aproximando da carga, do outro ponto de vista, não é possível você ligar uma televisão, naturalmente, né, uma geladeira, uma máquina de lavar, um motor, né, em 1 milhão de volts. Né? Então, o que você tem que fazer? Começar a abaixar a tensão. Então, aparecem essas subestações, tanto da concessionária, né, que podem ser aquelas grandes, ou podem ser menores, né? Por exemplo, isso aqui é uma subestação, né? Sempre que há um transformador, a gente pode considerar uma subestação. E nesse caso aqui é chamado de aérea, né? Subestação aérea, e aqui pertence à concessionária também, né? Até a subestação de consumo, né? No caso das indústrias, né? No caso dos consumidores residenciais, a gente já é alimentado por esse circuito aqui. Bom, então, veja, se a gente mostrar de forma um pouco mais técnica esse caminho da energia, através do diagrama unifilar, tá? A gente tem um diagrama como este aqui. O diagrama unifilar, ele mostra uma fase apenas, tá? Apesar do sistema ser trifásico, ele mostra apenas uma fase. Esse diagrama unifilar aqui, ele está bem resumido e mostra lá desde o sistema de geração, tá? Passando pela transmissão, até as distribuições primária e secundária, até os usuários finais. Tá? Esse símbolo aqui é o símbolo do transformador dos circuitos elétricos. Tá? Então, veja que junto à geração, você já tem uma subestação que elevadora. Né? Então, isso aqui pode ser visto como sendo uma subestação ou um trafo. Tá? Aí, bom, aumenta-se a tensão e passa-se aqui no sistema de transmissão, né? Veja que o sistema de transmissão ele é redundante, né? Isso faz parte de um sistema de transmissão robusto, tá? A gente fala em sistema de transmissão em malha, tá? Ou em anel. O que isso quer dizer? Ora, se, por exemplo, alguma falta acontecer aqui nesse alimentador, essas cargas podem ser alimentadas a partir desse ramo, tá? E assim por diante. É por isso que para que aconteça uma falha de forma que você fique em uma grande região sem energia, é muito difícil acontecer, tá? Justamente porque o sistema troncal ali, né, a transmissão tem a característica de malha, né? Isso quer dizer o quê? Que é a redundância, né? Mais de um alimentador para um certo caminho da energia. Bom, aí, à medida que isso vai se aproximando da carga, você tem outras subestações, né, em que a tensão vai diminuindo, tá? Aqui. Todos esses caras aqui são abaixadores, né? Até lá as distribuições, né, em que você tem usuários, no caso aqui industriais, aqui residenciais e assim por diante, tá? Esse diagrama unifilar está muito resumido, né? Ele representa um circuito desde a geração até a carga final aqui, só para a gente ter uma ideia do processo, né? E aí, se a gente busca aqui alguns valores, tá? Que são normatizados, veja os valores ali para transmissão, para subtransmissão e as distribuições, né? Então, olha lá, então as transmissões são feitas 230 kg, 440 kg, 500 kg, 600, né? E aqui até 750, tá? A grande maioria desse sistema aí é feito em corrente alternada, tá? Tem aqui corrente contínua, é um padrão específico, tá? Tem algumas linhas, subaquáticas que é interessante que elas sejam construídas em corrente contínua, tá? É uma linha complexa porque você tem que passar de alternada para contínua e depois de contínua para alternada, para voltar para o sistema. Mas existem alguns problemas que são eliminados quando
quando a corrente contínua acontece. Por exemplo, lá perto de Porto Alegre, na Lagoa dos Patos, lá, dar a volta ali, por exemplo, seria muito mais complicado para você alimentar do outro lado. Então, ali é feita uma linha subaquática contínua. Então, quer dizer, tudo é um projeto de engenharia, né? Seria muito mais complicado, na verdade, seria muito mais caro, né? Por exemplo, tem uma linha que liga Itaipu a Ibiúna, que é no interior de São Paulo. Essa linha ela é uma linha muito longa e tem uma tensão muito alta e uma potência muito alta. Nesse caso específico também é interessante em corrente contínua. Tá? Então, tem situações pontuais. Tá? Tem situações pontuais. Geralmente está ligado, um dos aspectos é o meio, tá? Nesse caso subaquático. Essa de Itaipu até Ibiúna é uma linha aérea. Nesse caso, a situação ali é a distância, tá? E a quantidade de potência que é alta. Então, mas é uma questão assim muito pontual. A gente pode falar que 99% do sistema interligado nacional é corrente alternada. Tá? Aí, lá da transmissão, né, vem essa subtransmissão aqui, 138 kV, 69 kV, tá? Que são as linhas que a gente vê aqui em estruturas maiores na Grande Vitória ou chegando na Grande Vitória. A gente vê, por exemplo, se você está passando na Ponte da Passagem, né, indo em direção à Rega da Penha, você vê à direita ali uma linha dessa. Aí vem a distribuição secundária, ou melhor, a primária, que é essa linha 13.8, né? Aí a secundária, que é 220, 127. Agora, tem alguns padrões industriais, né, de cargas industriais, de motores e tal, que funcionam a 440, a 380. E tem motores de altíssima potência, né, motores de alta potência, dezenas de cavalos. E também tem cargas industriais, por exemplo, fornos e tal, que aí você precisa de uma tensão maior, né, chega a ser uma média tensão aí, né, de 6,6 kV e tal. Tá? Então, esses são os principais níveis de tensão aí. E sem o transformador, a gente não faz esse cara funcionar. Tá? Bom, pessoal, então, para a gente finalizar a aula, a gente vai até a ABNT, que é uma norma que define esse cara, tá? Define a construção. Então, a gente define transformador, então, um dispositivo que não tem necessariamente parte móvel em movimento, diferente dos motores, né? E aí que, através de indução eletromagnética, transfere energia de um circuito, que a gente vai chamar de primário, para outros, que a gente vai chamar de secundário. Essa transferência aí a gente vai manter a frequência, mas geralmente as tensões e as correntes vão se modificar. Tá? Então, essa é a definição. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a visualizar esses transformadores para entender como que isso daí funciona. Tá? Então, aí a gente vai ver que existem os enrolamentos sobre os quais tanto a gente comenta, um enrolamento de um lado e um enrolamento do outro lado. E esses enrolamentos que fazem essa indução eletromagnética e essa modificação dos níveis de tensão, tá? Mas vamos deixar esse papo aqui para a próxima aula. Certo, pessoal? E aí? Tudo certo? Nada resolvido, né? Bom, gente, então é isso aí, né? Obrigado aí pela companhia de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, vamos conversando, né? Porque o conteúdo vai crescendo, uma coisa vai dependendo da outra. A gente já tem exercício lá para fazer,
tá? E assim seguimos. Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida acerca desse exercício. Hum. Porque no planejamento, tá que ele é para o dia 6/9, se eu não me engano. Isso aí. Só que na data de entrega dele, eu acho que tá para o dia 17. Uhum. É porque, veja só, com aquela aula lá que eu não consegui dar, eu atrasei um pouco aí esse planejamento. Então, esse exercício, na verdade, eu coloquei lá na semana passada. Mas como eu não dei a aula, eu não quis comentar para vocês começarem a fazer e tal. E quando eu fui colocar a aula também, eu terminei, eu não cheguei até na parte de transformadores. Então, quer dizer, eu joguei para frente, não tem problema não. Não se preocupa com o planejamento não, pode levar em conta a data de entrega no AVA, tá? Então é dia 17. Então. 17, Se vocês quiserem, eu posso até refazer lá o planejamento e tal, mas não se preocupa não. Não, era só para tirar a dúvida mesmo, para confirmar. Obrigada. 17, tá? E, enfim, é uma data prevista, né? Essas questões de prazo, a gente pode conversar sempre que for necessário, não tem problema não, tá? Contanto que a gente faça aí é melhor. Farou, gente? Então tá bom. Gente, falou então. Obrigado aí, viu? Boa semana. Estamos em contato. Falou. Tchau, tchau. Valeu, professor.